Bem-vindos. Hoje vamos fazer uma análise um pouco diferente. Vamos até ao norte de Portugal. Sim, é Barcelos, uma cidade com uma história riquíssima. Exato. Remonta, penso eu, ao século XII, Sim. certo? Tem monumentos importantes, a Igreja Matriz, a Ponte Medieval. A Torre do Cimo da Vila, também. Elementos medievais muito presentes. Pois. Mas há uma coisa que define Barcelos de uma forma única. É uma lenda, A famosa lenda do galo. precisamente. E a questão que fica é como é que a história de um galo assado, atenção, se transforma num dos maiores, se não o maior símbolo de Portugal. É verdade, parece quase caricato, não é? Mas a história tem força. Vamos lá tentar perceber isto, então. Pronto. A lenda leva-nos à Idade Média. O cenário é Barcelos, claro. Há um crime por resolver. E ninguém sabe quem foi. Aquela tensão, imagino. Exatamente. E nisto chega à cidade um peregrino. Galego, diz a lenda. A caminho de Santiago de Compostela. Sim, em peregrinação. Ora, naquela altura, um estrangeiro a chegar numa altura de tensão... Torna-se logo o suspeito principal, não é? O alvo fácil. É isso mesmo. O bode expiatório perfeito. É acusado, julgado muito rapidamente e condenado à forca. Típico da justiça da época, talvez. Rápida, mas Nem sempre muito rigorosa, podemos dizer. claro. E o peregrino, desesperado, imagino. O que é que ele faz? Bem, ele clama a inocência, claro. E faz um último pedido. Quer falar com o juiz. O juiz que o condenou. E consegue. Consegue. Só que encontra o juiz num banquete. Num banquete. A sério? Que cena! É uma cena, de facto. E é aí, perante o juiz, os convidados, toda a gente provavelmente a olhar com desconfiança, Ou até achar graça à situação. possivelmente. E ele faz a declaração famosa. Aponta para um galo assado que estava ali na mesa para ser comido e diz algo como: é tão certo eu estar inocente como certo é esse galo cantar quando me enforcarem. Que audácia! Ou que fé! Apostar a vida num galo cozinhado cantar. Incrível! É preciso um desespero muito grande ou uma convicção enorme na sua inocência. E o que aconteceu? Riram-se? Ignoraram? Bem, a lenda não detalha a reação imediata, mas podemos imaginar ceticismo. Só que depois chega ao momento da execução. O clímax da história. Exato. Quando o peregrino está já na forca, pronto para morrer, o galo assado, lá na mesa do banquete, levanta-se na travessa e... canta. Canta mesmo. O galo assado. É alto e bom som, diz a lenda. Meu Deus, o pânico que se deve ter instalado ali na festa. O juiz. O juiz percebe imediatamente o erro terrível que cometeu. Corre desesperado até à forca. E chega a tempo. Chega e encontra o peregrino vivo. Vivo. Como? Aparentemente, o nó da corda estava mal feito. Há quem diga incompetência do carrasco, há quem diga Intervenção divina. um milagre, portanto, ou uma sorte inacreditável. Uma mistura, talvez. O facto é que ele sobreviveu. E foi libertado, claro. Fim da história para ele. Não exatamente. Ele vai-se embora, mas anos mais tarde regressa a Barcelos, Para... por gratidão, e manda erguer um monumento, o Cruzeiro do Senhor do Galo, Ah, sim. em honra da Virgem Maria e de São Tiago, Ah, certo? Que ele acreditava ter intercedido por ele. Exatamente. E esse cruzeiro ainda existe, é um testemunho físico da lenda. Fascinante. Mas agora, como é que esta história, tão específica de Barcelos, tão medieval, salta para o país inteiro e para o mundo? Bem, essa passagem para símbolo nacional é, na verdade, muito mais recente. Não foi logo a seguir? Não, foi séculos depois. Principalmente ali a partir de meados do século XX, anos 50, 60. E porquê nessa altura? Foi quando Portugal começou a investir mais na promoção turística. Procuravam símbolos, imagens que representassem o país. E o Galo de Barcelos? Bom, com as suas cores vivas, a sua forma característica e, claro, associada a esta lenda de justiça, de salvação, de boa sorte no fundo. Encaixou perfeitamente. Deixou de ser só a lenda do peregrino? Exato, passou a ser um ícone visual. O artesanato, a cerâmica colorida, tornou-se quase obrigatório. Representa Portugal no estrangeiro, em feiras, eventos. É verdade. Hoje em dia é impossível não associar Portugal ao Galo de Barcelos. Está em todo lado, lojas de souvenirs. Sim, tornou-se mesmo omnipresente, um embaixador popular da cultura portuguesa. Portanto, recapitulando, temos Barcelos, cidade histórica, temos uma lenda medieval incrível, de fé, justiça e um galo milagroso, Aham. e depois temos a transformação dessa lenda num símbolo nacional, um ícone de Portugal e de boa sorte,
reconhecida em todo o mundo. É uma viagem impressionante para uma história local. Mesmo. É muito mais que um souvenir, não é? É uma narrativa cultural condensada numa peça de cerâmica. Sem dúvida. E isto faz-nos pensar, não é? Em quê? Quantas outras histórias locais, outras lendas, outros pequenos milagres, por assim dizer, não terão também este potencial? O que é que faz com que uma narrativa específica, como esta de Barcelos, ganhe uma dimensão tão grande? Como é que algo tão particular se torna universal a ponto de representar um país inteiro? Exato. Fica essa reflexão sobre o poder das histórias e dos símbolos. Como é que eles moldam a nossa identidade, a forma como vemos um lugar e como somos vistos. É algo em que pensar.